Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Eu não sei se vocês aqui já fizeram aquele exame de ressonância magnética ou ATAC, que normalmente é um túnel que você entra e escuta alguns disparos, alguns barulhos assim. Você tem que ficar imóvel. Dependendo do exame, se coloca contraste para que o profissional veja melhor as imagens, né? E ali, naqueles poucos minutos, às vezes, dependendo da área que vai ser vista, pode durar 20 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo da complexidade do exame e da indicação médica ali no seu pedido, é o tempo que o profissional vai ficar tentando avaliar aquele órgão, aquela parte do corpo. Mas quando você sai da máquina, ali nos computadores, tem a imagem exata do que acontece no seu corpo. Os profissionais vão poder dar um laudo mediante o que eles viram no exame, na presença do exame e também no registro das imagens. Então, eles vão poder ter ali uma direção, um norte. O médico imediatamente vai ver as imagens e depois vai ler o laudo. O bom médico faz isso, ele vê as imagens, depois ele lê o laudo e aí ele decide o tratamento, ou se precisa de tratamento, pode ser que não tenha nada, aquela dúvida que ele tinha não se confirma, né? Mas a ressonância, os exames de alta tecnologia de imagem têm esse poder de mostrar o que um exame simples não vê, ou que uma palpação, que um exame clínico no consultório não vê. E por que eu estou falando isso? Porque essas passagens aqui, especialmente a conversão de Saulo, é como se a gente estivesse entrando dentro de um tubo de ressonância magnética. É um convite de Deus para que nós possamos nos colocar ali silenciosamente, sem nos mover e deixar Ele dar as imagens do nosso interior. Porque o que está dentro da nossa alma fica muito oculto das pessoas, oculto de nós mesmos. Por exemplo, estava me arrumando para ir para a reunião e eu fiquei pensando, todos nós gastamos um tempo para arrumar o nosso corpo, para que ele esteja apresentável para as pessoas. Ninguém tem coragem de sair pela manhã, sair da cama e ir direto para um culto ou para qualquer outra atividade, qualquer outro evento. A pessoa vai tomar um banho, ela vai escovar os dentes, ela vai pentear o cabelo, né? Se for mulher, vai passar um pouquinho de maquiagem, pelo menos aquela maquiagem de protocolo, para não ficar uma coisa tão assustadora, né? Nós, normalmente, cuidamos de tornar o nosso corpo apresentável, não é? Mas e a nossa alma? O que a gente faz com a alma para que ela se torne com um aspecto melhor, mais apresentável a Deus? Se nós conseguíssemos ver no contexto espiritual, as pessoas na reunião, a gente ia ver um monte de gente descabelada, falando no contexto espiritual, sabe? Corpos sujos, mal cheirosos, cabelos desgrenhados, roupas amassadas, né? É aquele ditado, por fora bela viola e por dentro pão bolorento, é isso que acontece. Então, a palavra de Deus, ela funciona como esse scan, essa ressonância magnética, e ela vai revelar o que está dentro de nós. Claro, você tem que permitir que isso aconteça. Então eu vejo na conversão de Saulo aquele espelho que está assim, ó, para que você se enxergue. Por quê? Porque existe um Saulo dentro de nós. Dentro de todo mundo existe um Saulo. Não é Paulo, não.
é um Saulo dentro de nós. E por que eu digo isso? Porque a maior parte do Novo Testamento, dos evangelhos principalmente, você vai ter passagens que falam sobre os fariseus. A Bíblia não se dedicaria tanto tempo falando de um grupo, falando de um estilo de vida, se esse grupo não estivesse presente nos nossos dias. Pode parecer que o farisaísmo acabou, ficou lá nos primeiros séculos da igreja cristã. Mas não, ele continua nos nossos dias firme e forte. E o maior problema é que o farisaísmo não é uma prática dos incrédulos, dos ateus. Não, é uma prática de gente que frequenta a igreja. O fariseu está por debaixo da capa da religiosidade. E aquela prática que parece ser muito boa. Todo mundo aprova. Se qualquer pessoa naquela época olhasse para Paulo, iria achá-lo o melhor homem do mundo, porque ele era um fariseu irrepreensível. Eles excediam em conhecimento da lei e de prática da lei a todos os demais homens. Então, quando passava um fariseu, todo mundo dizia: está ali um santo homem de Deus, está ali uma pessoa que realmente pratica a palavra e é aprovada por Deus. Só que, aos olhos de Deus, era exatamente o contrário. Aquelas pessoas eram as mais perdidas. Então, nós podemos entender nos nossos dias que os que mais precisam de conserto, de restauração, de perdão, de arrependimento, não são os incrédulos. São os cristãos. Somos nós. É mais fácil salvar, e você viu como foi simples para Jesus. É mais fácil salvar uma mulher samaritana com um currículo de 5 maridos, uma mulher adúltera pega em flagrante ato sexual, um ladrão condenado, crucificado. A salvação dessas pessoas foi muito simples. Mas e a salvação dos religiosos? Olha como foi difícil. Aquele jovem: não, mas eu cumpro todos os mandamentos. O que o Senhor Jesus pôde fazer com aquele rapaz? O texto bíblico fala que Jesus o fitou e o amou, mas não pôde fazer nada por ele. Então, as pessoas que estão mais perdidas e pior, achando que estão indo em direção ao céu, achando que um dia serão arrebatadas, achando que um dia vai vir uma carruagem de fogo para levá-las ao céu, são as pessoas mais enganadas. E não são poucas, como fala lá em Mateus 7:21. São muitos, muitos. E esse discurso de Jesus é assustador. Não são poucos os que estão perdidos nas igrejas, são muitos. Então nós precisamos dialogar sobre o farisaísmo. E não tem tempo melhor aqui do que na conversão de Saulo. Eu escrevi muita coisa sobre os fariseus. Então, antes de chegar, Saulo, Saulo, por que me persegue? Tenha paciência, porque eu tenho umas coisinhas aqui que eu pontuei que são muito importantes. Nós não nos simpatizamos com os fariseus. Nós não gostamos. Quando nós lemos na Bíblia, aquilo, sabe, que distância. Nós achamos que aquele é um grupo muito longe de nós. Mas engano. Há um fariseu que mora dentro da gente. E nós temos que ter um espelho bem no lugar mais importante da casa para todos os dias a gente passar e conseguir enxergar. Ei, eu estou tendo uma atitude farisaica. Essa minha fala é de um fariseu.
essa minha atitude, esse meu pensamento, esse meu jejum, essa minha oração. Se o texto sagrado dedica tanto espaço para os fariseus, é porque nós somos fariseus. Jesus contou muitas parábolas. As maiores parábolas que ele contou foram para os fariseus. Só que os fariseus, era como se todos eles fossem a mais alta classe. Ali é a elite da religião, são os mais perfeitos, os mais rigorosos com a lei. Esses não erram nunca no dízimo, eles não erram nunca numa festa, numa tradição, eles cumprem tudo, eles sabem tudo de cor, todo o conhecimento os fariseus têm. Então, na época de Jesus, esse povo tomava café da religião, almoçava a religião, lanchava a religião, jantava a religião, respirava a religião. Imagina, você morar dentro da igreja. Morar em Israel, especialmente em Jerusalém, é morar dentro da igreja, morar lá no salão. Você está o tempo todo com as coisas de Deus. Jesus pregou, viveu, teve ministério num tempo desse. Tudo era algo relacionado à Torá, tudo. Eles não tinham um ativismo religioso de 2 vezes na semana, quarta e domingo. Não. Eles dormiam e acordavam com os preceitos bíblicos, com o templo, com oferta, com sacrifício, com ensinamentos. Os fariseus oravam até nas ruas. Imagina isso. Olha o grau de fidelidade. Onde eles estavam, eles paravam e oravam, levantavam as mãos para o céu e gritavam. E eles andavam com suas roupas de religiosas. Imagina. Se alguém aqui já foi em Israel, hoje você ainda percebe um pouco disso, principalmente nos religiosos, mas hoje a gente tem cidades e partes das cidades que são mais seculares, digamos assim. Mas naquela época não. É como se pegasse todos os ortodoxos e aqui é Israel, todo mundo pratica a religião. Imagina Jesus andando no meio daquele povo e vendo os mais perdidos, são os mais extremistas, os mais radicais, os que mais sabem, os que mais ensinam. E dói você saber que um dia pessoas que estiveram conosco, ou que estão hoje conosco, vão ouvir de Jesus: eu não te conheço. Eu não te conheço. Afaste-se de mim. Imagina isso. Mas por quê? Porque não combateram a religiosidade. E aí vem um ponto muito interessante para a gente falar. O legalismo, O legalismo é você se apoiar em qualquer forma de justiça, em qualquer prática de justiça que não seja a fé. É achar que qualquer ritual, boas obras, que qualquer coisa humana pode substituir a obra do Senhor Jesus. E isso acontece muitas vezes e de maneira muito sutil. Por exemplo, quando nós nos convertemos, nós ouvimos: olha, é preciso se batizar. Ela quer a salvação, eu vou me batizar. Então para ser cristão, a gente frequenta os cultos, eu vou frequentar os cultos. Se torna dizimista, eu vou ser dizimista. Não perde uma Santa Ceia. Não vou perder nunca uma Santa Ceia. E aí fica um conjunto de regras, de normas, e o ser humano tem uma tendência muito fácil de se acomodar àquele tipo de vida. Nós nos acomodamos a tudo. Se nós estamos num lugar de calor, nós nos acomodamos ao calor, nós nos adaptamos ao calor. Se a gente está num lugar de extremo frio, quantas esposas nós temos lá na Rússia, por exemplo, pastores e esposas, que eram do Rio de Janeiro.
que eram do Nordeste antes, que estavam acostumados com 40 graus o ano inteiro. E hoje estão com 20 graus negativos, mas se acostumaram. Por quê? Nós somos seres adaptativos, nós nos adaptamos. Então alguém chega e dá um conjunto de regras para a gente, o normal é você com o tempo se adapta àquelas regras. Só que o problema não é cumprir aquilo, é achar que aquilo pode te salvar, pode te abençoar. Paulo era um cumpridor de regras, e desde pequeno. O que se tem que fazer para ser salvo? Os fariseus e os judeus, de um modo geral, estavam acostumados a isso. O que é que nós temos que fazer? Porque nós vamos fazer. E aí começavam a praticar. E se apoiavam na sua prática, nas suas obras. E qualquer coisa que você coloca no lugar da cruz, que você tira Jesus, tira a obra dele, te condena. Há muitos legalistas hoje no nosso meio. Pessoas que querem cumprir rituais. Cumprir com uma prática religiosa te traz uma falsa segurança. Traz, de fato, uma segurança, mas que é completamente ilusória. Porque a religião é algo completamente vazio. Mas muitas pessoas trocaram, a conversão dela foi trocar de uma religião para outra religião. Ela não entendeu que a vida com Deus não é uma religião, não é o cristianismo. E ela não se dá conta disso. E os anos vão passando e aquilo vai ficando tão natural. As sensações que a religião traz, a sensação que às vezes nós olhamos para os incrédulos e nós pensamos assim, para aquelas pessoas que de repente estão famosas, né? São artistas, cantores, celebridades da internet, e você olha para aquelas pessoas com a fama e você pensa, poxa vida, olha, elas trocam tudo para ter a fama. A fama aí fora é algo muito ruim, porque ela, de certa forma, entorpece os sentidos e faz a pessoa dependente. Por isso é comum você achar, por exemplo, pessoas que antes da fama eram até felizes, eram realizadas com a vida que tinham, mas depois da fama elas se tornam depressivas, ansiosas, né? Solitárias, passam a desconfiar de todo mundo, o peso daquela fama. Mas nós não podemos pensar que há fama só lá fora, no meio das celebridades. A prática religiosa também traz fama, também traz notoriedade, também traz recompensa. E a recompensa da religiosidade embriaga e entorpece mais que qualquer droga nesse mundo. Você começa a se sentir bem porque está evangelizando, porque está lendo a Bíblia. Não, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Isso dá uma sensação ótima. Eu jejuo sempre. Eu faço os votos. Eu sacrifico. Faz tudo. Como é ensinado. Só que aquele fazer é desprovido da essência do ser interiormente. Porque a prática verdadeira da fé, ela não é algo exterior. Ela é algo interior. Mas o fariseu, ele começa a se preocupar muito com práticas que as pessoas veem. Com os rituais, para se sentir bem, para agradar a si mesmo, para agradar os outros. Então, Saulo vive uma fé perfeita, entre aspas. É o homem perfeito, com a fé perfeita, com o conhecimento perfeito, tudo perfeito. Qualquer um o aplaudiria. Mas, de todos os homens ali, ele era o mais perdido, o mais enganado. Isso é assustador. Por quê? Porque há essa inclinação
de fazer mecanicamente, de fazer o que nós aprendemos a fazer. Um fariseu não se desvia, o fariseu não sai da igreja. O fariseu segue ali, todo dia, fazendo as mesmas coisas. Se Deus não lhe der um tratamento de choque, mesmo um tratamento radical, drástico, traumático, se não acontecer alguma coisa grave para quebrar a crosta da religiosidade, ele vai continuar seguindo sendo religioso, sem se enxergar. Quando o Senhor Jesus fala para Saulo, 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 por que me persegues? Os maiores perseguidores do Senhor Jesus não foram os romanos, não foram os gregos, foram os religiosos. Eram eles que afrontavam Jesus. Eram eles que estavam ali procurando alguma coisa com a sua, sabe, com as suas mentes maldosas. Porque a mente do religioso fica tão maldosa, muito pior do que a mente do incrédulo. A mente do religioso é uma mente que procura erros, que quer criticar. O religioso tem uma língua ácida. O religioso despreza os outros. Não tem classe pior do que a classe dos religiosos. E o incrédulo não corre esse risco, mas nós corremos. Se alguém falasse, olha, existe uma doença muito mortal que acontece dentro das igrejas, que todas as pessoas estão correndo risco, nós iríamos tomar cuidado. E existe essa doença. Essa doença se chama religiosidade, farisaísmo. E todos nós corremos o risco. Quando a oração é pública, ela é maravilhosa. Quando a oração é privada, é terrível. Às vezes nem existe. Uma é a vida para as pessoas verem, a vida pública. Outra é a vida privada, é a vida do secreto. Então, o primeiro problema dos fariseus, vamos às minhas anotações aqui. O primeiro problema do fariseu, ele tem uma visão distorcida sobre si mesmo, né? Eles se achavam os homens cheios de virtudes. Os fariseus se achavam os melhores de Israel. E realmente, se você olhasse, eles eram homens bons. Eles ajudavam os pobres, eles atravessavam. Jesus falou que céu e mar, eles andavam longe para evangelizar, porque eles queriam convencer as pessoas a respeito da fé judaica, do Deus de Israel. Eles eram dizimistas da hortelã, do cominho, até aquelas ervinhas bem simplesinhas que tinha no quintal. Eles tiravam lá o dízimo, eles davam dízimo de tudo, né? Mas enquanto eles se enxergavam como virtuosos, Jesus enxergava a realidade do interior do coração deles. Eles eram ambiciosos, invejosos, insensatos, não é? Jesus disse: vocês são cegos, guias de cegos, vocês são serpentes, vocês são assassinos, vocês são sepulcros caiados. Imagina. Então, a pessoa não consegue se ver. Gente, enquanto nós vivermos, o nosso exercício de todos os dias é tentar olhar para nós, para o nosso interior. Os nossos olhos vão nos mostrar as pessoas, o exterior. Mas a nossa principal missão não é olhar o defeito dos outros. Porque isso aí está diante dos olhos, qualquer um vê. É olhar para si mesmo, a tentar enxergar e ter essa visão real de quem nós somos. Porque se nós não nos enxergarmos, nós estaremos no auto-engano. E auto-engano tem resultado final, inferno. Então, nós nunca podemos ter uma visão a respeito de nós e Deus ter outra visão. Eu tenho que ver como Deus me vê.
E eu tenho que lidar com as minhas feiuras, como Deus está vendo. Há uma feiura, há um problema e eu preciso tratar desse problema. O segundo problema era o legalismo, né? O que eu falei aqui. Então, o que eles faziam? Bom, para conquistar a vida eterna, vamos cumprir a lei. Está aqui o conjunto de leis, nós vamos fazer tudo isso. Gente, mas quando você lê Romanos, leia Romanos 7, leia Romanos 8. A lei existe para mostrar para nós o caráter de Deus, o Deus justo, o que é certo, o que é errado. Mas nós não conseguimos cumprir a lei. Nós somos completamente incapazes de cumprir essa lei. Como é que alguém em sã consciência pode achar, eu vou cumprir tudo isso aqui e vou ser salvo? Eu só posso apoiar na fé revelada que o Senhor Jesus me deu, que é dom dele, para tomar posse da graça, da justiça dele. Sem essa fé, é claro que eu vou ser condenada. Como alguém pode trilhar uma vereda de cegueira a esse ponto? Eu vou cumprir tudo isso aqui e pronto. Está tudo certo. Eu vou à igreja, eu vou fazer meus votos, eu vou ser fiel ao meu marido. Como alguém pode achar que fazendo vai ser salvo? Não é fazendo, é crendo. É completamente diferente. É crer, porque quem crê se submete ao critério de Deus. Os critérios da salvação pertencem a Ele. Então, para um fariseu, a fé é um conjunto de regras que se obedece. Nada mais do que isso. E ele substitui a vida exterior pela vida interior. E isso é muito sutil. É muito sutil. Nós conseguimos não ter vida nenhuma com Deus e fingir para todo mundo que a gente tem. Quem já ficou sem orar, sem jejuar? Não estava tendo comunhão com Deus. E do lado de fora estava convivendo com as pessoas, estava fazendo as coisas na igreja, tudo normal. É fácil. Você pode levantar de manhã, nem dar a mínima para o Espírito Santo. E ir na força do braço fazer o que você já sabe fazer. É muito simples isso. Sutil, mas é farisaico. É farisaico. Uma outra coisa. O fariseu pensa na recompensa da prática do que ele faz. Ele tem em mente, automaticamente, que se fizer, ele vai receber alguma coisa. E aí ele começa nessa busca para receber, né? Como eu disse, é algo viciante. E como é uma droga, a pessoa quer cada vez doses maiores. Nós não fomos criados para a fama, para a glória. Mas na religião, muita gente está atrás da glória. A glória, no seu significado etimológico, significa peso. A glória, a fama, é algo pesado demais, nós não conseguimos suportar. Nós não conseguimos lidar com isso. Por isso que a glória pertence a Deus. Ele é o único que pode receber glórias, que pode receber todo louvor. E ele nunca vai se exaltar, ele nunca vai deixar de ser humilde. Mas nós não. Um pouquinho só de glória. A gente já sobe no banquinho e acha que é, porque nós não sabemos lidar com isso. Então, mesmo que de repente, por causa do evangelho, o nome de alguém ganha certa visibilidade, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Nós estamos num tempo de internet, que às vezes alguns pregadores ganham destaque, o trabalho de algumas pessoas com o evangelho ganha uma certa visibilidade. Mas essas pessoas estão correndo um risco tão grande, porque o coração humano não tem estrutura para a fama. Qualquer recompensa que se receba por causa da religião, por causa da fé, por causa de alguma coisa que se faça em nome de Deus, deve nos levar à mais baixa humilhação, para que aquilo não suba a cabeça.
para que a gente não passe a perseguir aquilo. A mudança que houve dentro de Saul, ou que fez vir à tona, né, o que estava dentro de Saul, foi a glória. E eu apontei aqui alguns sinais para a gente ver se nós somos fariseus. Nas vias públicas existem os semáforos, os sinais. E quando você atravessa um sinal amarelo, o condutor sabe que está correndo risco. Quando você atravessa um cruzamento no amarelo, se passa assim, né? Apertadinho, você sabe do risco que está correndo. Então, isso aqui é para que ligue o amarelo, para que você perceba. Se estiver cruzando algum desses pontos, corra para o Senhor Jesus, corra para a cruz, admita. Não continue, pare enquanto se dá tempo de recuperar. Saulo foi recuperado, foi resgatado, mas a maioria dos outros religiosos que eram seus companheiros não foram, porque é muito difícil. Quando alguém chega no nível de adoecimento, religiosidade adoece, mata, adoece a alma. As pessoas mais doentes são doentes de alma. Então, primeiro sinal. O fariseu não se desvia da igreja. Ele está ali na igreja o tempo todo. Mas ele carrega dúvidas. Ele carrega conflitos, problemas interiores, mas ele não revela para ninguém. Ele não pede ajuda. Para um fariseu, é muito difícil você se rebaixar. É muito difícil você expor quem de fato você é no íntimo. Então, um fariseu, ele está sempre muito certinho do lado de fora. E quando ele fala de algo, quando alguém cutuca muito para ele falar de um erro, ele fala daqueles erros assim, que mais parecem acertos, qualidades. Por exemplo, eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas tudo certas. Olha só, olha que erro maravilhoso. Eu gosto das coisas certas. Gente, quando alguém fala isso, é fariseu. O seu pior defeito não é esse. Seu pior defeito certamente não é esse. Mas o fariseu, ele tenta diminuir a feiura, não é? Ele maqueia, quando ele tem que expor um pouquinho, sabe por quê? E isso contrariado, porque ele não gosta. Como? Ele vai mostrar quem ele é? E aí? E aí a fama? E a glória? E a recompensa? E a droga que precisa vir? Não vai ter, né? Se expor o interior, não tem a droga. E está dependente, precisa da droga ali na veia. O segundo ponto. O fariseu tem dificuldade, tem facilidade de olhar para o outro, de apontar os defeitos alheios. E tem muita dificuldade de olhar para si. Facilmente, se você... Sabe aquelas pessoas que se você perguntar assim, e o fulano? É isso, 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 isso. Você pergunta, e o Beltrano? É isso, isso. Ele tem, parece que um perfil pronto de todo mundo, porque dentro da mente ele faz isso. Ele filma as pessoas, ele tem uma câmerazinha na testa, ele está o tempo todo filmando todo mundo. Ele tem um raio-x de todo mundo, menos o dele. Todo mundo é filho pródigo, todo mundo está perdido, todo mundo precisa de salvação, mas ele não precisa, né? Ele é capaz de apontar a rebelião dos outros, mas ele não consegue ver que ele é o maior rebelde que existe, que ele afronta Deus, que ele persegue Jesus. Ele não consegue se ver como Saulo, né? O fariseu confia na carne, ou seja, nas suas próprias obras. Ao fazer isso, ele recusa a graça salvadora.
Paulo tanto era assim que ele escreve lá aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quanto tempo esse homem andou confiando nas suas obras, confiando na sua carne? Ele fala em Filipenses também, que ele confiava na carne. Mas aí chega um momento que ele abre mão de tudo, considera tudo como um lixo. Não é que ele deixou de praticar tudo aquilo que ele aprendeu desde criança. Ele deixou de confiar que essa prática lhe traria salvação. É completamente diferente. Ele passou a apoiar somente na sua fé em Jesus. Somente no sacrifício dele. Então, quando a pessoa confia nas suas obras, ela está com um ponto cego. Não tem, quando você está dirigindo, o retrovisor que tem que nos sinalizar os perigos à nossa volta. Pelo retrovisor, eu vejo quem está atrás, eu vejo quem está do lado, não é? Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, porque o retrovisor vai me dar uma visão. Eu não posso dirigir pensando que sou só eu na estrada. Não vou me preocupar com mais nada, a estrada é minha. Não, tem obstáculos, tem outros carros, tem motos, tem pedestres. Eu preciso ficar atenta. Mas existe um ponto cego no retrovisor, que às vezes a pessoa olha e não enxerga. A justiça própria é o ponto cego do retrovisor. Paulo era um homem que confiava na justiça própria. Eu tenho justiça. Por que eu preciso de Messias? Por que eu preciso do ungido? Por que os religiosos perderam o maior momento da história? Gente, sabe o que é? Sabe o que é? Você esperar por séculos. Quando a gente está esperando um acontecimento há um mês e nós perdemos, a gente já fica frustrado. Imagina Israel, estava esperando por séculos o Messias. E quando esse Messias chega, eles perdem a visitação. Esse Messias fica lá há 33 anos e eles não conseguem ver. Então é possível. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, com a melhor versão da Bíblia, nas reuniões certas, tudo certo. E a gente está completamente perdido, a gente não consegue enxergar nada. É possível. Então há um ponto cego, e esse ponto cego é a justiça própria. Por que os religiosos não conseguiram ver que Jesus era o ungido, era o Messias? Porque eles já cumpriam tudo. Para que a gente precisa de Messias? Só os que reconheciam que estavam perdidos conseguiram identificar Jesus como Messias. Ele veio para os doentes, porque os que estavam sãos não sentiam necessidade de médico, né? O fariseu, como eu já disse, ele vive um contraste entre a vida pública e a privada. Ele é um cordeiro com as pessoas do lado de fora, mas é um tigre malvado com aqueles que convivem no dia a dia. Quem realmente convive com ele sabe quem ele é. Os de fora, ou para os de fora, ele é maravilhoso. E aqui eu coloquei um exemplo de Simão. Simão, o fariseu, chamou Jesus para jantar. Imagina, coisa legal, né? E Jesus queria tanto salvar os fariseus, ele recebeu Nicodemos tarde da noite, ele pregou várias mensagens para os fariseus, ele foi jantar na casa de um fariseu. Jesus ama os fariseus, ele amou Saulo. O amor dele nos constrange, é esse amor. Mas ele ama o fariseu também. E Simão recebeu Jesus. Mas Simão, poxa, eu sou um importante fariseu. Eu vou dar ósculo nesse homem? Não preciso. Fariseu acha que não precisa das coisas. O Simão estava nesse nível. Eu vou lavar os pés desse homem? Não preciso. Olha quem eu sou, olha quem ele é. Um pobre lá de Nazaré. Eu vou aqui examinar para ver se ele é Messias mesmo.
Eu estou aqui filmando, chamei ele aqui na minha casa porque eu quero observar. E aí entra a mulher pecadora na casa do Simão. Ai, 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 quando fariseus veem pessoas pecadoras, eles sentem ojeriza de gente pecadora, eles têm alergia de gente pecadora porque eles são santos, né? E aí, Simão, dentro de si, começou a razoar. Se ele fosse mesmo profeta, não é nem Messias, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus vendo aquilo, porque fariseu, no rosto tem uma coisa, por dentro tem outra coisa. Fariseu é ator que merece Oscar, tapete vermelho, porque eles atuam muito bem. Eles estão rindo e por dentro eles estão odiando. Eles bajulam, eles servem comida, eles puxam cadeira, eles dão beijinho e não gostam da pessoa. E querem que ela suma. Olha, Simão, está na minha casa comendo da minha comida, olha só, sentada aqui à minha mesa. Um profeta, esse homem não é nada. Fariseu tem esse comportamento. A vida de comunhão com Deus de um fariseu, comunhão com Deus, que não existe, mas aparentemente existe, é uma vida apagada, é uma vida monótona, sem graça. A Bíblia fala que a vida do justo é uma luz crescente, como a luz da aurora. Ela vai sempre, cada dia melhor. Ela está sempre se tornando mais bonita. Há sempre um grau de glória, como Paulo fala. Como fariseu ele não podia falar, mas como um homem verdadeiramente convertido, ele fala, de glória em glória nós somos transformados. A face de Cristo. Nós vamos crescendo a estatura de Cristo. Ou seja, a vida de quem cumpre uma religião é cansativa, é enfadonha, é cada dia mais difícil fazer. Por quê? É a fé que nos renova, para que a gente esteja todos os dias de contínuo, né, nas mesmas coisas, porque o serviço do tabernáculo, por exemplo, era o mesmo todos os dias. Mas a renovação interior te proporciona uma força para fazer todos os dias sem você achar que é uma canseira. E você, parece que, eu não sei se vocês já viveram isso, o último programa é sempre o melhor, a gente vai contar, nossa, mas esse programa foi demais, olha, mas na semana passada outro programa tinha sido demais. Mas há uma renovação quando você não vive de maneira religiosa tão grande que todo dia é novo, todo dia é melhor. Foi maravilhosa a última reunião, mas essa foi melhor ainda. Ela nem foi a maior, mas ela foi a melhor. Porque a fé traz essa renovação, né? Fariseus não se humilham, não admitem os seus erros de maneira nenhuma. Por isso, o fariseu nunca é justificado. Jesus disse isso quando contou a parábola do fariseu e do publicano. Ele contou até a maneira como o fariseu ora, né? Ele põe a mãozinha, ele olha para o céu, assim, junta as mãozinhas, ele olha para o céu, depois ele levanta a mão, os gestos. O publicano não, ele bate no peito, ele abaixa a cabeça. Eu sou pecador. O fariseu, eu não sou como aquele homem ali, ó, a distância de mim. Eles tinham que orar bem longe. O fariseu não aceitava orar perto de pecador. Tipo assim, o seu pecado pode me contaminar, eu sou santo demais. Então, até na postura do fariseu orar, né, da pessoa orar, Jesus está revelando, olha só o comportamento farisaico. Deixa eu fechar os olhos. Eu abri, mas agora, tem alguém olhando, deixa eu fechar os olhos, né? Porque eu oro direitinho, eu estou orando, se alguém passar por aqui, eu estou orando. Jesus falou, vocês oram nas praças, nas esquinas, vocês oram alto, vocês se demoram na oração, mas é para os homens. Vocês oram de si para si mesmo.
E aí vocês saem da oração e não foram justificados. Tem tragédia pior? Você orar, você jejuar e você não é justificado. Você não recebe nada de Deus. Já pensou? Que terrível. Não recebeu nada. Não, já recebi, eu estou satisfeita porque eu orei, fui no culto. Só isso que você quer? Que o homem não sinta a sua falta? Fariseus não crescem espiritualmente. Eles podem até crescer do lado de fora, na posição, na aprovação das pessoas, mas interiormente eles não crescem. Não crescem. Eles são sempre superficiais. Quando eles vão falar das coisas de Deus, é superficial, é repetitivo, vem de outras pessoas, não vem dele mesmo. Fariseu vive a monotonia e a superficialidade. O fariseu conhece muito, mas não vive o que conhece. O que ele faz é encenar. Chega um momento da vida que 100% é encenação. E olha, o farisaísmo chega de mansinho, viu? Às vezes 99% é sincero, 1% está sendo dissimulado. Mas pode ter certeza, o vírus está ali, ele vai mudar essa proporção, essa porcentagem. E aí a pessoa começa 10% fingida, 20%, 30%. É como a deslealdade. Vai crescendo. Até a pessoa se ver completamente desleal. Então, quem está hoje 1% no fingimento, na religiosidade, se não admitir isso e buscar a cura, daqui a pouco vai estar 100% na mentira. Fariseus desprezam os outros, se acham melhores. Fariseus têm língua ácida, desrespeitosa com as pessoas. O fariseu se põe numa posição que ele acha que tem condições de julgar todas as demais pessoas e de falar de todo mundo. Certamente é fariseu. Jesus disse que se a nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraríamos no reino dos céus. Mateus 5:20. Gente, qualquer pessoa que ouvisse essa fala naquela época se arrepiava dos pés à cabeça. Mas como que ninguém excede aos fariseus? Os fariseus conhecem mais da Torá do que todo mundo. Eles praticam mais da Torá do que todo mundo. Como é que a gente vai ter que exceder? O que Jesus está querendo dizer com isso? Como é que eu posso exceder a um fariseu, a um escriba? O escriba era aquele homem que passava a vida inteira escrevendo a lei. Então, eles faziam cópias da lei. Eles sabiam da lei como ninguém, de cor e salteado. Fechava os olhos e falava Gênesis todinho. E Deuteronômio todinho, toda a lei. Como é que a gente vai exceder? É fácil exceder. É só se apossar da justiça de Jesus. Porque a justiça dos fariseus e dos escribas era justiça própria. Era só exterior. Não era uma justiça verdadeira. A única justiça verdadeira que pode nos justificar é a justiça de Jesus. Então, se tem uma justiça que eu tenho que abraçar todos os dias e olhar para mim como, olha, eu sou pecadora. Só os pecadores, como o publicano, que batem no peito, eu sou pecador, vai exceder aos escribas e aos fariseus. Então, o que há por debaixo dos nossos 10 anos de igreja, dos nossos 20, 30 anos, o que há por debaixo de tudo isso? Uma pessoa sincera, uma pessoa pecadora, cheia de falhas, de defeitos e que reconhece isso, ou uma pessoa que se apoia na justiça própria? O que há por detrás do que a gente mostra para as pessoas? Porque, como eu comecei, é uma ressonância magnética.
leia o seu laudo com o médico dos médicos, que é Jesus. Ele vai dar o seu diagnóstico, como ele vai dar o meu diagnóstico. Ele vai apontar o tratamento. Às vezes é um desfibrilador. Já viram aquele aparelho que coloca no peito assim? Ó, a pessoa está morrendo. Tem que ressuscitar. Então Jesus às vezes vai colocar um desfibrilador assim, ó, para sacudir e tentar ressuscitar. Porque tem gente que está por um fio assim, ó. Está com pouquíssima chance de recuperação. Está completamente adoecido na fé. Mas só se ela se enxergar que Jesus vai poder colocar o desfibrilador. Só se ela pedir, né? E eu paro aqui